Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão de todos os conteúdos que nós estudamos no primeiro trimestre, tá bom? Então, essa aula vai ser uma aula de revisão, né? Para a gente aprimorar, para que agora a gente possa caminhar bem para o segundo trimestre, tá bom? Então, eu sou a professora Juliana Freitas e vamos lá. Só passar aqui no segundo, pronto. Primeira coisa que a gente viu lá no comecinho do trimestre foi a definição do poema, definição de poema. Então, a palavra poema vem do grego poem, que significa criar, compor, fazer. Por estar ligado ao processo de criação, é um gênero textual relacionado geralmente à literatura. Portanto, é uma arte que tem como principal matéria-prima as palavras, né? Então, esse processo de criação é a poesia. Teve até uma questão dessa na AES, vocês lembram? Ao compor um poema, o poeta escolhe cuidadosamente as palavras e o lugar onde elas devem aparecer, dependendo do sentido que ele intenta transmitir. Então, esse gênero, essa definição, vamos dizer assim, de poema, é justamente o que a gente viu ao longo do bimestre. Estudamos o gênero poema e fizemos também a produção de um poema, né? Era também uma questão da AE, né? Que era para fazer um poema sobre a valorização da vida. Muitos de vocês fizeram, ficaram muito bons, muito legal, tá bom? Então, um poema é isso, tá bom? Tem que só saber sempre pensar na cabeça de vocês e conseguir diferenciar o que é poema, o que é poesia, né? Então, o processo de criação, de plurissignificação, tudo isso é a poesia. Agora, o gênero que a gente estuda, a forma, quantas estrofes tem, quantos versos, aí eu tô falando do poema, tá bom? Então, versos e estrofes, o poema ao lado divide-se em linhas, as quais são chamadas de versos, né? E cada conjunto de versos recebe o nome de estrofe, né? Então, a gente tem aqui do lado um poema do Manuel Bandeira, que se chama O Bicho, e cada uma dessas linhas correspondem a versos, e cada grupo de versos, estrofe, ok? Não vou ler o poema agora, mas se vocês quiserem ler depois, é bem interessante esse poema, tá bom? Continuando a revisão, a gente também estudou as rimas, né? Então, nomeou-se, né, é uma regra, diz que quando a gente começa na primeira linha do verso, lá no primeiro verso, e eu tenho uma primeira rima, eu coloco como letra A. Na segunda, se for a mesma rima da de cima, ainda continua como A. Se não é a mesma rima, aí a gente coloca B, e assim sucessivamente, né? Esse é um soneto. Quando eu falo que é soneto, gente, é um poema de forma fixa, tá? Então, ele nunca muda. Quando eu falo em soneto, ele tem uma forma fixa. E o soneto, então, é 2 quartetos e 2 tercetos. O que são quartetos mesmo? São 2 estrofes de 4 versos. E 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Falando ainda das rimas, quando a gente tem, olha só esse poema aí, né? De repente, do riso fez-se o pranto. Esse pranto é a minha primeira rima, então por isso eu coloquei letra A aqui no finalzinho. Silencioso e branco como a bruma. Bruma rima com pranto? Não, então é uma nova rima, então coloco B. E das bocas unidas fez-se a espuma. Espuma, opa, espuma rima com bruma, né? Então é B também. Então, nesse caso, quando eu tenho uma rima nova, e depois uma diferente, a mesma e a mesma lá de cima do primeiro verso, nós chamamos de rimas interpoladas. Quando elas são cruzadas ou alternadas, o próprio nome já explica um pouquinho, é que elas estão alternando, né? Então, nesse caso aqui, vento rima com pressentimento e chama rima com drama, tá? Então, aqui a gente tem as rimas cruzadas ou alternadas. Professora, por que que tá C e D aqui? Porque não são as mesmas rimas da A nem da B, né? A é terminada em anto, B terminado em uma, e aqui já é ento, né? É vento terminado em ento. Então, nesse caso aqui, é uma nova rima, tá? Por isso, C e D. Joia? Gente, eu não vou me aprofundar, porque a gente está só revisando, passando aí em geral, sobre tudo que a gente estudou no primeiro trimestre, tá bom? Todos os versos dessa primeira estrofe lá do poema
são decassílabos, ou seja, apresentam 10 sílabas poéticas. O que é um decassílabo, né? Quando eu falo assim, é a separação silábica poética, que é diferente da separação silábica gramatical que a gente estuda aí na gramática, tá bom? Então, na separação silábica poética, ela tem uma regrinha diferente da convencional da separação silábica gramatical. Então, vamos lá, fazer esse primeiro aqui para relembrar para vocês. Esse processo aqui de fazer essa separação silábica poética, nós chamamos de escansão, tá? Então, se aparecerem provas aí para vocês fazerem a escansão de um poema, é a separação silábica poética. Então, vamos lá. Praticamente, ela é parecida, muito parecida com a separação gramatical. Então, por exemplo, a palavra de já é separado, né? Aí, de repente, aqui. De repente, do, riso, fez-se, o. Aí, olha aqui. Se a gente estivesse fazendo a separação silábica gramatical, eu colocaria aqui um traço aqui também, um hífen, para separar. No caso aqui, por que eu coloquei junto? Por que se coloca junto? Porque terminou em vogal, e começa em vogal. E quando a gente pronuncia, nós falamos juntos. Presta atenção bem na pronúncia para vocês entenderem. De repente, do riso, fez-se. Tá vendo que eu pronuncio junto? Eu não consigo fazer a separação. Por exemplo, se eu falo a palavra café é 2 sílabas, eu separo. Mas quando acontece de ter uma vogal, terminar a sílaba anterior, termina em vogal e a outra começa em vogal, elas ficam juntas, geralmente, porque na hora de pronunciar, nós pronunciamos junto, tá bom? E só contamos até a última sílaba tônica, tá? Então, a palavra pranto, a sílaba tônica é pran, então eu não conto com esse finalzinho aqui com dor. Então, eu venho lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, ele é decassílabo, ele tem 10 sílabas poéticas. E aí, fazendo dessa mesma forma em todos os outros versos, tá bom? Continuando, então. Depois dos poemas, da poesia, né, da escansão, a gente estudou também as figuras de linguagem, algumas figuras de linguagem. E ela é muito importante para entender o texto poético, né, para entender a poesia, porque é um texto que tem muita metáfora, que tem muitas figuras de linguagem, né? Então, vamos lá. As figuras de linguagem são recursos de estilo importantes no texto escrito e também na oralidade, né? Nós não usamos só as figuras de linguagem nos textos escritos, mas também a gente usa no nosso dia a dia aí, na nossa oralidade, numa conversa. Elas nascem para atender necessidades do falante em dizer as coisas de uma maneira diferente e assim surpreender o interlocutor. Então, figuras de linguagem é um recurso especial usado pelo emissor para dar maior expressividade à mensagem. Então, quando ele quer dar mais expressividade à mensagem, à palavra que está escrita ali, o texto que está escrito, usa-se o recurso da figura de linguagem. Por isso que músicas, que os textos poéticos, o poema, né, é carregado dessa essência das figuras de linguagem. Então, vamos falar de algumas bem rapidamente. A comparação, né, a gente encontra bastante em músicas, em textos poéticos. Comparação, o próprio nome já explica um pouquinho. É a figura de linguagem que toma equivalente coisas diferentes, por meio de uma semelhança que há entre eles. No entanto, no caso da comparação, existe uma palavra de conexão. Que palavra de conexão é essa? O como, o parecia, o tal qual, o assim, o igual, né? Então, eu falo assim na frase de exemplo: o olhar dela é como a lua, brilha maravilhosamente. Então, aqui é uma linguagem figurada, conotativa, que caiu também lá na provinha de vocês. E essa linguagem conotativa também tem aqui a presença da figura de linguagem. Estou comparando o olhar dela como o da lua, como a lua. Então, nesse caso aqui, é uma comparação, tá? A metáfora é uma figura de linguagem muito parecida com a comparação, porém,
não existe o elemento conector, tá? Então, na metáfora, eu falaria que o olhar dela é a lua. Aí seria metáfora. Agora, quando eu coloco o olhar dela é como a lua, comparação. Entenderam a diferença? Então, a metáfora, ela trata-se de uma comparação abreviada. Emprega-se um termo pelo outro, tendo em vista a relação de semelhança entre eles, né? Então, olha o exemplo aí. O relógio pingava as horas, uma a uma, vagarosamente. Linguagem conotativa, figura de linguagem metáfora, né? Como se tá passando tão devagar o tempo que como se o relógio pingasse ali as horas, certo? Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver, amor é fogo. Eu não falei que o amor é como fogo. Se eu falasse o amor é como fogo, comparação. Amor é fogo, metáfora. Joia? Tranquilo? Continuando, então, prosopopeia ou personificação. Essa figura de linguagem pode ter esses dois nomes, tá? Então, geralmente, agora é mais comum colocar prosopopeia, tá? Personificação tem algumas provas, ainda usa esse termo, mas é menor. É a figura que consiste em atribuir qualidades humanas a seres inanimados, né? Então, o mato já zarolho enrolando as folhas. Então, nesse caso aí, o mato já zarolho significa que eu estou personificando, né? Dando uma atribuição humana para um ser inanimado. O vento beija meus cabelos, ondas lamem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo. É um trechinho do Lulu Santos, né? Então, ele fala justamente em todo esse trecho aí, a personificação, né? Então, o vento beijar os meus cabelos, estou dando características humanas para seres inanimados. Tá joia? A antítese também muito presente, né? Dentro do texto poético, é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrários, né? Então, o oposto aí. A palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Então, é um trechinho de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Então, nascer, ferir e morrer e ressuscitar são ideias totalmente contrárias, né? Ideias com sentidos contrários aí. Nascer, morrer, né? Então, nesse caso, antítese. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então, a guerra não leva a nada, guerra e paz, sentido completamente contrários. Tá joia, pessoal? A hipérbole, né, é o exagero, né? Vive nadando em dinheiro, né? Tem, né? Lembrando de Patinhas, né? Então, é um exagero, né? É uma figura de linguagem e é um hipérbole, ok? Então, se eu falo para vocês assim, mas eu já expliquei para você 1000 vezes esse exercício, hipérbole, né? Então, a gente usa essa figura de linguagem no nosso dia a dia demais, né? O eufemismo é a figura de linguagem que tem por objetivo suavizar uma expressão considerada pesada. Então, quando eu não quero dizer que alguém morreu assim na lata, a gente pode usar que foi desta para melhor, né? Então, nesse caso, eufemismo. Estou tentando amenizar a situação para falar sobre algo tão duro como a morte. Ele é o funcionário da limpeza pública, né? Então, também é melhor do que, às vezes, usar como gari, né? Então, nesse caso aqui, é também eufemismo, tá bom? Espero que tenha entendido, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho das conjunções, né? Também estudamos no primeiro trimestre. O nome desse poema é poesia, tá? Então, vamos lá. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, a gente tem aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade também. E vamos lá fazer uns comentários sobre acerca desse poema. No terceiro verso, a expressão no entanto, mesmo separada por ponto final, está ligada ao sentido da frase anterior, né? Então, olha só. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. A pena é aquela caneta, tá, pessoal? De antigamente, né? Então, que a caneta não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro.
Então, esse no entanto aqui está se referindo à oração anterior, tá? Então, é isso que está dizendo aqui. E esse no entanto, ele expressa uma ideia de oposição, né? No entanto, porém, ele está cá dentro. Então, o verso que ele está tentando escrever que ele não consegue, está dentro dele, né? Então, nesse caso aqui, está expressando a ideia de oposição. O verso não é escrito, não se revela. No entanto, poderia substituir pelo mas, porém, né, entretanto, está pronto na mente do poeta. Segundo comentário, a palavra e, que exprime, olha, o ezinho aqui, então, ele está cá dentro e não quer sair. Ele está aqui dentro, né, que significa isso, e não quer sair, está dando uma ideia de soma, adição, né? Então, esse é o segundo comentário que nós fazemos aí. Exprime acréscimo ou sons que liga o sexto verso ao quinto. E no terceiro comentário, a palavra mas, não mais, a palavra mas, funciona como elemento de ligação entre a última oração e o sexto verso, indicando ideia também contrária. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira, né? Então, esse mas aqui também é como, no entanto, dando ideia de oposição, dando ideia de oposição, né? De contrário. Então, observação que a gente vai fazer aí. Esses elementos de ligação entre orações e palavras chama-se conjunção, né? Então, esses elementos aqui que está ligando orações, nesse caso aqui, são as conjunções. Às vezes, eles também podem ligar palavras também, tá bom? Então, vamos lá. Conjunção, então, é a classe gramatical de palavras que tem o poder de habilitar uma oração inteira a exercer, no interior de um enunciado, a função sintática que poderia ser desempenhada por apenas uma palavra. Então, às vezes, a conjunção ali, ela, além de ela dar o valor na sintaxe, ela também tem um valor semântico, né? Ela também dá sentido. É isso que significa esse trecho aí que eu li. Além disso, ela tem a propriedade de ligar orações sintaticamente independentes ou termos semelhantes em o mesmo enunciado, né? Então, se ela liga orações que são sintaticamente independentes, nós estamos falando das conjunções coordenadas. Agora, se ela liga orações que são dependentes sintaticamente, a gente está falando de orações ou de conjunções, né, e orações também, subordinadas, tá bom? Então, a conjunção, além de ligar as palavras ou orações, elas dão uma direção argumentativa ao texto e estabelece uma relação semântica entre as orações. Então, as conjunções são muito importantes. Todas as classes gramaticais são importantes, né, gente? Mas a conjunção, ela é mais, né? Então, você tem que... Por quê? Porque a gente consegue, olha, observar aqui dentro desse texto, dentro de um poema, como nós usamos, né, as conjunções também na hora da produção de texto, na oralidade. E dependendo se você colocar errado aqui, ó, compromete o sentido da tua frase, do teu texto, né? Se eu colocasse aqui erroneamente, colocasse o mais, né? Aqui, nossa, estaria completamente, alteraria o sentido do meu texto, né? Não ia dar mais aquela ideia de contrário, né? Que eu queria fazer uma argumentação de uma ideia contrária à outra, sabe? Então, por isso que é importante. Então, quando eu falo de conjunções coordenativas, são aquelas conjunções que estão ligando orações independentes. Então, olha aqui, nesse caso do poema aí. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever, Então, essa é uma oração, tá? Tem oração, tem verbo, certo? Então, tem verbo, então por isso é uma oração. No entanto, ele está cá dentro. Observe que essa oração, que é do segundo verso, e a oração do terceiro verso são independentes. Eu posso falar muito bem que a pena não quer escrever,
e ele está cá dentro, o verso está cá dentro. Então, você entende muito bem, tem sentidos completos isoladamente, separadamente. Então, elas são independentes. O que está ligando uma oração à outra é justamente a conjunção. Então, quando essa conjunção liga orações independentes, estou falando das conjunções coordenadas. Agora, se fosse um período aqui que uma oração depende da outra para ter o sentido completo, aí eu estaria falando das orações, das conjunções e orações subordinadas, que a gente vai estudar agora no segundo trimestre, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre os tipos, né, das conjunções coordenadas, né? As orações coordenadas podem ser introduzidas ou não por conectivos. Quando eu falar conectivos ou síndeto, eu estou falando de conjunções, tá, gente? Então, as orações que não têm conjunção, que são separadas, às vezes, pela pontuação, nós chamamos de oração coordenada assindética. Esse azinho aqui na língua portuguesa significa não tem síndeto, e esse síndeto é justamente as conjunções, tá? Então, não tem conjunção. Então, dependendo da presença ou ausência desse elemento, elas serão classificadas como? Então, nós vamos ter orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas, né? As coordenadas sindéticas é aquelas que têm conjunção e que vão se subdividir em 5 tipos que vocês viram no primeiro trimestre, a gente vai relembrar já já. Então, vamos lá. Primeiro, falar das orações coordenadas assindéticas, aquelas que não têm a presença da conjunção. Então, elas são aquelas que não possuem conectivo. Oralmente, elas são demilitadas por pausas. Na escrita, as pausas são representadas por vírgulas, né, pela pontuação aí. Então, nós temos um exemplo. Veio, gostou e ficou para sempre. E ficou, não, desculpa, eu falei, mas não tem, né? Veio, gostou, ficou para sempre. Agora está correto. Esse veio, primeira oração, tem verbo aí. Gostar é outro verbo, segunda oração. Ficou para sempre, terceira oração. São orações independentes que têm sentido completo, vir, gostar e ficar, certo? Então, são orações independentes, então eu já sei que são orações coordenadas. Não tem a presença do conectivo, da conjunção, então eu já sei que são orações coordenadas assindéticas, ok? Se eu colocasse aqui, veio, gostou e ficou para sempre, aí já teria 2 orações coordenadas assindéticas, porque elas não têm conjunção, e a terceira seria oração coordenada sindética aditiva, certo? Que está dando ideia de soma. Então, vamos lá para as classificações das conjunções coordenadas sindéticas, conjunções coordenadas sindéticas, são aquelas que introduzem as orações coordenadas dependendo da forma do sentido que elas vão exprimir, né, que elas vão passar. Então, nós temos 5 tipos: adição, ideias de adição, de adversidade, ideia de alternância, ideia de conclusão e de explicação. Aí elas vão receber o nome de aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, certo? Sempre coloco, assim, os 3 As primeiro, porque fica mais fácil de memorizar, que tem que saber, tá bom? Então, cada uma vai expressar um sentido diferente, a gente vai falar de cada uma rapidamente aí. Então, orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que vão ter conjunção, né? Por isso que é uma oração coordenada sindética. Elas são independentes, por isso são coordenadas, e elas representam ideias de soma. Olha o exemplo aí. Não veio, nem telefonou. Ele não veio e nem telefonou, esse nem está dando ideia de soma, de adição. Então, primeira oração coordenada assindética. Não veio, sentido completo. Nem telefonou, oração coordenada sindética aditiva. Chico Buarque não só compõe, mas também canta. Então, Chico Buarque não só compõe, oração coordenada assindética, não tem conjunção, mas também, cuidado com esse mas também, observe que está dando ideia de soma, tá? O mas
sozinho, ele vai dar a ideia de contrário, né, de oposição. Mas nesse caso aqui, o mas também está dando ideia de soma, tá? De acréscimo. O aluno não só estudava, como também trabalhava. Então, esse como também trabalhava, também é oração coordenada sindética adjetiva. Oração coordenada sindética adversativa, aquelas que vão expressar a ideia de contrariedade, de adversidade. Então, tem emprego, porém não trabalha. São ideias bem opostas, né? Ter emprego, mas não trabalhar, porém não trabalhar. Os brasileiros viajam muito, no entanto, poucos conhecem bem o Brasil. Então, esse no entanto está dando ideia de contrariedade, tá? Adversativa. É um homem trabalhador, entretanto, não para em nenhum emprego. Esse entretanto também é oração coordenada sindética adversativa. As primeiras orações não têm conjunção, essas que estão em preto, então nós chamamos de orações coordenadas assindéticas. Orações coordenadas sindéticas alternativas, aquelas que o próprio nome já explica um pouquinho, que vão expressar a ideia de alternância. Então, o cliente queria a mercadoria perfeita ou o dinheiro de volta. Então, ele queria a mercadoria perfeita, uma coisa, ou outra, né, que é o dinheiro de volta. Ou fique de uma vez, ou vá para sempre, né? Então, também é oração coordenada sindética alternativa. Ou você estuda até o dia do vestibular sem parar, ou você não terá noção alguma do assunto. Uma ideia em escolha outra, em alternativa a outra. E também temos as orações coordenadas sindéticas conclusivas, aquelas que dão a ideia de conclusão. Então, está sempre com problemas, por isso vive mal-humorado. A conclusão de ele viver sempre mal-humorado é porque ele está sempre com problemas. Não estuda, portanto, não se sai bem nas provas. Ele não se sai bem nas provas porque não estuda, né? Então, esse, portanto, né, não estuda, não vai bem nas provas. Então, nesse caso aqui, portanto, não se sai bem nas provas, oração coordenada sindética conclusiva. Nasci em Salvador, sou, pois, soteropolitano, né? Então, quem nasce em Salvador, não Salvador é Bahia, tá, gente? Mas no estado da Bahia é baiano, né? Então, em cada cidade tem um nome diferente, por isso é soteropolitano. Em relação à conjunção pois, isso aqui tem que estar bem memorizado para vocês, tem que aprender. Ela deverá estar depois do verbo, tá? Então, ela tem que estar depois do verbo, ok? Se ela não tiver depois do verbo, deixa eu sair da palavra aqui. Se ela não tiver depois do verbo, aí ela é outra coisa, ela é explicativa, tá? Então, olha, observem aqui. Nasci em Salvador, primeira oração, oração coordenada assindética. Sou é o verbo da segunda oração, né? Então, esse sou aqui, tá, o pois está depois do verbo. Observem que ele está depois. Então, nesse caso dessa oração aqui, quando a conjunção pois vem depois do verbo, nós chamamos de oração coordenada sindética conclusiva. Se ele tivesse antes, aí seria explicativo, tá bom? Então, aqui, oração coordenada sindética explicativa. Não deve ter chovido por aqui, porque a grama está seca. Então, a explicação da grama ainda está seca porque não choveu, não deve ter chovido. Então, aqui é oração coordenada sindética explicativa. Professora, por que é oração coordenada? Porque elas são independentes. E é sindética, professora, porque tem conjunção. Ó, a conjunção porque aqui, qual tipo de sindética? Explicativa. Leve um agasalho, pois deverá esfriar. Olha como é diferente daquela, da conclusiva. O pois está aparecendo antes. Está aparecendo antes do verbo. Então, nesse caso, é oração coordenada sindética explicativa. Tá bom? Então, leve um agasalho, pois deverá esfriar. Então, a razão, o motivo de levar o agasalho, que vai esfriar.
Deixe em paz o meu coração, que ele é um pote até de mágoa. Então, nesse caso aqui, tá dando motivo, a razão para ele deixar em paz o coração. Então, é oração, tanto assim vermelho, oração coordenada sindética explicativa. Tá dando motivo, a razão, bom? E todas as de preto são orações coordenadas assindéticas, que não tem conjunção. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Na verdade, a gente fez só uma revisão do primeiro trimestre, tem que ter aprendido isso aqui para a gente caminhar para frente aí, principalmente com a gramática, né? Porque uma coisa depende da outra para você entender, para você conseguir aprender e assimilar o conteúdo, tá bom? Então, essa foi uma revisão rápida, bem rápida, né? De tudo que a gente viu no primeiro trimestre, e eu vejo vocês, então, na próxima aula, tá bom? Então, é isso. Até a próxima aula.